Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bom Cia, podcast do projeto educacional School for Young Academics. Eu sou a Mari e é um prazer estar aqui de novo na segunda parte do episódio sobre o Monster X. Então, se você chegou aqui por causa do tema, siga nosso Instagram para saber em primeira mão os próximos temas, siga nosso perfil nas plataformas de áudio e ative as notificações para ser avisado quando publicarmos um episódio novo. Todos os links estão na descrição desse episódio. E aí, hoje a gente está de novo com as convidadas que estavam na parte um. Vou deixar elas se apresentarem novamente brevemente. Oi, meninas, tudo bem? Oi, gente, eu sou a Liz, sou da Central Monbebê e sou Monbebe há 9 anos. Oi, eu sou a Flávia, também sou da Central Monbebe e sou Monbebe há 8 anos. Oi, gente, eu sou a Juliana, faço parte da Montex Brasil e sou um bebê há 9 anos, não sei, perdi as contas. Oi, gente, eu sou a Letícia, sou da Caos e eu sou uma bebê há 6 anos. Então, né, nessa parte 2 do episódio, né, vamos seguir com o nosso bate-papo sobre o Monster X. Agora a gente vai conversar sobre uma das mudanças mais profundas que teve no grupo, que foi a saída do Ono. E como os integrantes, né, passaram a explorar suas carreiras solos, também a gente vai falar sobre isso, ao longo dos anos, e quais são as expectativas para esse novo momento de atividades do grupo, então, que a gente vai ver aí para frente. Então, a saída do Monster X gerou muitas reações e debates entre os fãs. Como vocês lembram desse momento e do que veio depois disso? Eu acho que, para mim, como para vários Monbebe, foi um trauma enorme que, por mais que tenha passado bastante tempo já, né, 7 anos, eu acho que é uma ferida enorme no nosso coração, sabe? Por mais que o Ono agora esteja solo e seja um artista incrível também, eu acho que, principalmente para Monbebe, que conheceu o Monster X com 7 integrantes e ter passado literalmente por aquele inferno que foi o final de 2019, eu acho que tem um impacto muito grande ainda. Para mim, eu acho que teve talvez um impacto um pouco maior, porque eu faço aniversário dia 30 de outubro, e no dia 31 eu acordei com a notícia de que o Ono tinha saído do grupo. Então não foi o melhor dos presentes de aniversário que eu ganhei, mas eu acredito que o que mais me chamou atenção, apesar de ser uma coisa triste que a gente lembra, mas que, né, de toda essa situação, foi a primeira vez que eu vi o fandom tão unido. Então, assim, o fandom se mobilizou tudo. Era hashtag todo dia, a gente ficava nos trend topics, era a gente colocando telão na Times Square, colocando em pontos turísticos das cidades. Então, assim, teve união de um fandom no geral, sabe? Isso era algo que eu nunca tinha visto antes. Infelizmente, no mundo do K-pop, não é a primeira vez que isso vai acontecer. Aconteceram com vários outros grupos também de saída de membro, mas foi a primeira vez que eu vi uma comoção tão grande do fandom, e eu acho que a empresa não estava esperando isso. E aí começou a chamar a atenção de mídia também. Eu lembro que saiu nas mídias, não só da Coreia, mas principalmente as mídias internacionais. E eu acho que foi uma das maiores comoções que tiveram. E foram momentos turbulentos, mas graças no final deu tudo certo. Infelizmente, o Ono realmente saiu do Monster X, mas eu fiquei muito feliz quando ele retornou como solo, que ainda a gente ficava com aquela dúvida se ele iria continuar sendo um idol ou não. Então eu fiquei muito feliz quando ele voltou. Eu acho que por mais que a gente tenha um nome diferente de fandom, boa parte das Monbebe também são Winnie. Então, a gente continua com o mesmo carinho de sempre pelo Ono. E ele é incrível, e eu acho que tá todo mundo ansioso ainda para ver o próximo comeback dele também. Acho que na época, eu vou dizer a minha experiência, né? Eu sou muito justiceira, então foi quando eu entrei na Monstex Brasil, porque eu não estava suportando ver a injustiça e ter a sensação de não poder fazer nada. Então entrei para a fanbase para ajudar no que conseguisse ajudar, que era divulgando os abaixo-assinados, ajudando nas hashtags. Então acho que o fandom como um todo, né, do mundo todo, se uniu. Foi a primeira vez que a gente viu um fandom tão unido
E pudemos ver outros fandoms ajudando também, porque ninguém conseguia aceitar a injustiça que era a saída dele por uma falsa acusação, a reviravolta que ele conseguiu dar, conseguir estrear como solo, apesar de não ter sido o que na época a gente gostaria. Acho que poucos artistas no K-pop conseguiram ou conseguiriam dar essa reviravolta que ele deu e conseguir estrear como solo. É difícil lembrar, né, desse dia. Ele é o meu ultimate, sempre foi. No Monsta X, ele era o meu favorito. Então, assim, foi uma pancada, né, quando eu acordei e vi a notícia. E eu também fazia parte de uma fanbase naquela época, da fanbase. E eu, tipo assim, mobilizei, a gente se passava todos o dia todo. Então era só coisa da gente parar para nos alimentar e tudo, e o tempo todo só na hashtag, para conseguir fazer alguma coisa, né? Porque foram momentos sombrios mesmo, a gente não tinha certeza do que ia acontecer, se ele ia voltar para o grupo, se ele não ia voltar como solista. Então, até o debut dele foi tipo assim, momentos de incerteza. A gente não sabia se ele ia voltar, a gente não sabia o destino também do Monsta X, o que aconteceria com os meninos, que na verdade impactou também, querendo ou não, impactou na carreira deles. Então perderam muitos fãs também, tanto o Monsta X como o Ono também perdeu muitos fãs, porque houve uma quebra no fandom. Mesmo depois de tudo isso, quando aconteceu, a gente se uniu. Depois houve uma quebra, porque algumas pessoas ficaram com eles, outras ficaram com o Monsta X, e foram entrando mais pessoas no fandom. Então entraram pessoas que só acompanham o Monsta X com os 6 meninos, e entraram pessoas para acompanhar só o Ano. E tem as pessoas que acompanham os dois, né? Que é os famosos Mo e Mi. Então, tipo assim, eu sou uma, eu acompanho os dois. Mas foram momentos complicados no fandom e pro grupo e para ele. Mas hoje em dia eu olho assim e percebo que eles conseguiram dar a volta por cima, sabe? Ele voltou como solista, ele é incrível, a música dele é maravilhosa, ele se dedica muito em tudo que ele faz e ele nunca entrega nada sem estar perfeito. Então, tipo assim, não sei como expressar o quanto que ele é um artista incrível. Se eu pudesse, tipo assim, indicava ele para todo mundo, porque realmente ele merece todo o reconhecimento pela carreira dele. E ele tá aí, né? Tô feliz porque ele voltou. Tô feliz que ele agora já tá se preparando para o próximo álbum, que vem aí o próximo álbum. E eu espero que em 2027 tenha uma nova tour, porque eu tô morrendo de saudade. Mas conseguimos passar por esse momento turbuloso. E agora cada um tá seguindo a sua carreira firme e forte, com seus fãs, com as pessoas que apoiam ambos os lados, que apoiam tanto o Monsta X como o Ono. Então eu acho que isso é importante, entendeu? Que aqueles que ainda continuam do lado deles e aqueles que estão chegando e virando fã deles também. Eu sou a única aqui que chegou no fandom depois da saída dele, né, no caso. E assim, eu lembro que na época me falaram assim, todo mundo falava, o No Mercy foi um programa muito difícil, etc e tal. Ah, você assistiu esse? Você tem que assistir o No Mercy, você tem que ver como é que é e tal. E aí eu lembro que eu assisti, né, passei por tudo aquilo e eu falei, nossa, eles conseguiram e tal. E aí depois eu lembrei que tinham me falado que um dos integrantes tinha saído do grupo e eu fiquei tipo, meu Deus, depois de tudo isso, ele saiu. E aí eu lembro que foi um pouco difícil para mim conseguir descobrir o que aconteceu, porque eu não tinha amigas assim, tanto amigas bebês, eu tinha só uma na época e eu ficava meio assim, tópico muito delicado. Será que eu peço para ela me explicar o que aconteceu? Vou tentar descobrir sozinha. Aí eu fui conseguindo reunir tudo que eu podia para saber o que aconteceu. E aí quando eu descobri, eu fiquei, nossa, eu fiquei muito triste porque eu tinha acabado de sair do caramba, eles conseguiram para tipo, caramba, olha só o que aconteceu. Mas aí, quando ele veio e lançou a carreira solo dele, eu fiquei, nossa, isso aí, ele não desistiu, ele não. Depois de todo esse trabalho, ele é um ótimo artista, ele tem que continuar. Eu tenho, né, quando ele anunciou, eu tenho certeza que vão continuar acompanhando e torcendo por ele, engajando com ele, enfim. Fiquei muito feliz quando ele anunciou o lançamento solo dele, né, na época, e ficou muito bom. Ele é um artista incrível. Eu, na época, eu já fazia parte do fandom. Vocês também ficaram revoltadas com a situação toda? Porque eu sou fã de muitos grupos de K-pop, assim, em geral. Eu sempre fico muito revoltada, além de ficar triste,
né, com a saída de um membro do grupo, quando você acompanha um grupo, né, de uma formação e aí sai algum, você fica meio que destabilizado, assim, né? Você tá acompanhando o grupo daquele jeito. E isso aqui, com o Ono, eu fiquei extremamente revoltada com a situação de como foi, né, a saída dele. Porque uma coisa é quando você acompanha um grupo onde um idol sai por motivos que ele deveria realmente sair daquele grupo. Mas no caso dele não foi. E eu lembro, eu tava na época da faculdade, né, quando ele saiu. Eu ficava assim no celular o dia inteiro, foi o meu hiperfoco daquela época, daquela semana, ver as coisas que estavam acontecendo para ver se tinha alguma atualização. Então eu sempre ficava na esperança de que ele realmente não ia sair ou que depois iam trazer ele de volta. Eu falei assim, gente, não tem condições ele realmente sair do grupo, tirar ele do grupo. E eu fiquei dias revoltada, dias revoltadas. Aí depois que passou a revolta, aí que foi, eu acho que eu fiquei triste, que eu fiquei, tipo assim, muito triste com a situação toda. Mas eu acho que, pra mim, foi a revolta no começo. E aí depois, né, quando ele voltou como solo, aí eu falei assim, ai, que bom, porque já tem casos de idols que saem de grupo e simplesmente somem, né? Optam não voltar pra carreira de artista. Mas aí, quando ele voltou, eu fiquei muito feliz. Por mais que tenha muito tempo que isso aconteceu, ainda, igual vocês falaram, ainda é uma ferida. Você vê assim. E até hoje eu ainda quero, tipo assim, gente, pelo amor de Deus, uma interação pública deles, uma fotinha, alguma coisa, porque a gente sabe que quando um grupo ele passa por período de trainee, eles que passaram por reality, né? Tem uma ligação forte entre eles. E aí a gente sabe que eles são amigos, mas a gente não tem mais essa interação tão vista assim, pública, né? Entre eles. E aí eu sempre fico assim, ai, meu Deus, querendo. Mas eu acho que é isso. Acho que o que deixa às vezes triste, assim, que é uma ferida que fica ainda, né, que a gente vê e tudo mais. Mas eu acho que o meu estágio, meus estágios de luto foram essa, revolta, tristeza, até hoje ainda um luto. Eu acho que a gente tem revolta até hoje, né? É algo É, que sempre quando eu lembro, eu sempre falo, meu, foi uma baita de uma injustiça. Umas teorias no fandom, né? Mas, literalmente, se você olhar, você vai ver que tudo isso foi uma sabotagem. Não tem como você imaginar outra coisa, porque tudo ali foi muito bem arquitetado. Bom, infelizmente a gente não tem tanta interação entre eles como a gente gostaria. Eu sei que tem circunstâncias maiores, né? Porque queira ou não, a empresa tem acionistas ali, então não é só decisão da empresa, depende de acionistas e tudo mais. Mas uma boa parte de não ter, assim, uma interação de ONU e Monsta X é por parte do fandom coreano e não é o fandom coreano do ONU, tá? Não é o N coreana, é Monbebe coreana, porque a gente sabe que às vezes fandom coreano não é uma coisa fácil e não Monbebe mesmo. coreana não é fácil. Tá, então a gente teve um episódio onde os meninos iam gravar conteúdo em Jeju. E aí eu lembro que foi o IM, o Kihan e o Ono para poder gravar esse conteúdo e todo mundo de uma vez para não ficar várias viagens diferentes. E elas simplesmente surtaram. Surtaram. E outra coisa que eu acho muito injusto é que a gente vê algumas, não são todas, mas algumas tratando ele como se ele fosse um criminoso. Nossa, não pode falar o nome dele, é proibido, sabe? E eu acho isso muito injusto. É muito injusto, porque queira ou não, ele fez parte do grupo e assim, a partir do momento que ele saiu para elas, tipo, ele não existe mais, sabe? Eu acho que essa revolta nunca vai sair da gente. Esse sentimento de injustiça nunca vai passar, acredito. Foi isso. As coreanas são realmente muito difíceis. Não todas, né? Não vou dizer que todas, mas tratam ele como se fosse criminoso mesmo, que a gente não pode falar. Então, por exemplo, saiu uma foto deles que foram num casamento de um amigo. Foi um grande caos, porque eles não podiam estar na foto do casamento do amigo deles. Então é muito complicado eles não poderem interagir, como a Flá falou, que tem os acionistas, mas o maior motivo são os fãs coreanos. E para a gente é muito difícil esse sentimento de injustiça e que a gente não pode fazer nada, sabe? Estamos impossibilitados de fazer alguma coisa por eles. Mas o que a gente mais luta, assim, né, que a gente mais tenta cobrar uns dos outros fãs é para não apagar o passado. A gente não quer apagar o passado do Monsta X. O Ono fez parte do grupo, ele vai ser sempre lembrado, porque ele fez parte de um grande período do grupo, um período turbulento, que foi o No Mercy. Ele teve com eles grande parte da formação do grupo.
Então a gente não quer apagar esse passado sem mencionar a trajetória dele como solista, que é incrível. Ele é um artista completo, ele tem uma voz incrível, as músicas que ele produz são incríveis. Ele dança, ele entrega tudo, ele tem uma personalidade maravilhosa, assim, ele é um ser apaixonante, o Ono é um ser apaixonante. E sobre essa questão da revolta mesmo, é bem complicado, né? Porque, tipo assim, as coreanas, elas são complicadas. A maioria do fandom de fora, tirando o coreano, só quer isso, entendeu? Tipo assim, a interação entre eles. Não necessariamente ele precisa voltar pro grupo, porque ele tá com a carreira solo dele consolidada, tem os fãs dele, tem o fandom dele, tem as coisinhas dele. Então, tipo assim, a gente só quer que eles voltem a interagir, porque a gente sabe que eles ainda são amigos, a gente só quer isso, então, assim, e é muito complicado. Então, quando tem qualquer interaçãozinha ou qualquer aquela migalha, a gente se prende com tanta força que é incrível, porque, tipo, essas fotos mesmo do casamento, eu acho que eles foram pro casamento do coreógrafo e teve o casamento do Brodis, eu não lembro muito bem o nome dele, que é um dos produtores também, que trabalha na Starship. Então, tipo assim, são momentos como esse, quando eles estão juntos, que a gente se prende e leva no coração, entendeu? Assim, de pensar, não, eles estão ali juntos, eles ainda são amigos, eles não demonstram, mas eles ainda são amigos. Tanto que tem um boato da gravação do, acho que o primeiro MV solo do I.M, em que confirmaram, assim, né, entre eles, eu não sei se é 100% verdade, mas que ele tava fazendo, ele foi lá visitar o I.M e tudo, ver a gravação. Então, assim, são coisas que a gente leva no coração para ter ainda esperança de que eles ainda são amigos, de que eles ainda interagem, mesmo que a gente não veja. E é muito triste ver isso, porque o Kono é uma pessoa incrível e ele merece muito reconhecimento, ele merece praticamente tudo. Então, ver que ele é uma das pessoas que é mais prejudicada pelo que aconteceu com ele também, é meio doloroso, entendeu? Tipo, é muito doloroso, porque ele não merece algumas coisas que aconteceram com ele, não merecia, né? Por isso que eu falo, assim, que deem uma chance pra ele, escutem a música dele, apoiem ele, entendeu? Tipo assim, virem o INI, porque vocês vão ser amados. Ele ama todos os fãs de qualquer lugar do mundo. Eu acho que se tiver fã lá com os pinguins no Polo Sul, ele ainda vai amar do mesmo jeito. Tipo assim, ele tem o mesmo carinho, a mesma paixão por todos. Ele não limita, ele não distingue ninguém. Então, tipo assim, o amor é igual por todos. E ele é uma pessoa maravilhosa. Então, se você estiver ouvindo aí, quiser dar uma chance pra ele, então, por favor, abra o seu coração e escute esse homem maravilhoso. E você só tem, tipo assim, a ganhar muito amor e carinho dele. É um assunto delicado, assim, mas eu acho que é sempre bom trazer, principalmente para o próximo ponto que eu vou puxar agora, né? Que levanta essa reflexão sobre a imagem do idol perfeito. Para vocês, assim, até que ponto essa idealização ignora que por trás do palco existem pessoas reais, com fragilidades, histórias complexas e muitas vezes vindas de contextos, né, que não são privilegiados. Eu acho que fica complicado, eu acho que não só para a parte de idol, mas às vezes para a parte de atores também. Mas eu acho que precisava dar uma mudada nessa cultura coreana sobre isso. Porque outra coisa que eu acho absurdo é quando um idol, não vou dizer assume, porque na maioria das vezes são furos de notícia ou são pessoas que soltam para gerar comentários negativos quando, por exemplo, descobrem que algum idol tá namorando, sendo que eles são pessoas normais e eles têm todo o direito de ter um relacionamento também. Eu acho isso, assim, outra coisa absurda, além dessa coisa de o idol ter que ser a pessoa perfeitinha, sem defeitos, porque isso não existe uma pessoa perfeita, sempre alguém vai ter um mínimo de um defeito, entendeu? E eu acho que já passou da hora de mudar isso. A gente já teve famosos lá na Coreia, idols, atores casando, entrando relacionamento. Então eu acho isso muito importante para mostrar que, além do artista, eles são humanos também. E eles também merecem ter a vida privada deles. E não merecem ser atacados por isso e terem uma parte privada da vida visto como algo negativo. Porque nunca deveria ser. Também vou entrar em uma outra linha que eu acho completamente diferente. Mas, assim, por mais que a gente tenha um contato maior, nós, como fãs de K-pop e os grupos de K-pop, eu acho que todo mundo teria que respeitar uma linha. Porque fã é fã, né? Fã é fã, eu acho que a partir do momento em que você vê a pessoa ali como uma propriedade sua, como o fandom da parte coreana trata, né? Os idols, tem uma coisa errada aí, porque você tá vendo como um produto, não como uma pessoa.
né? Então, às vezes eu fico na cabeça assim, que tipo de amor é esse? Onde a pessoa faz uma coisa que nem é errada e você vai lá fazer a pessoa pedir desculpas. Isso acontece muito com o Mustax. E todas as vezes a gente fica, pô, uma injustiça, né? Você é fã ou você não é? Na grande maioria é tipo assim, umas baboseiras. E aí vai ter que ir Uhum. lá, vai pedir desculpas. Então, assim, eu queria que eles fossem vistos como artistas e pessoas e não como um produto. Eu ia comentar isso na hora que você estava falando da questão do idol perfeito, porque a indústria, ela monta muito essa narrativa de que idols são perfeitos e propriedade dos fãs. Então, tipo, isso mexe na cabeça, principalmente dos fãs coreanos, né? Que estão mais inseridos nessa cultura há muitos anos. Mas é uma coisa muito absurda. Eu fico chocada. Eu que sou fã de K-pop há muitos anos, eu sou fã de K-pop desde 2009. Eu vi muita mudança comparada com 2009 para cá, mas ainda assim tem muita coisa que me choca. E é muito isso. Alguma coisa tem que mudar. Eu acho que a questão é exatamente isso que que tanto a Mari quanto a Flávia falou, que tanto dos idols quanto dos atores, por exemplo, que a Flávia citou, é que toda a indústria ela parece ser construída na ideia de que eles não são pessoas, e sim um produto. Então, eu acredito que principalmente essas fãs, elas não conseguem ver eles mais como pessoas, mas sim como um produto que está ali para agradar elas, para elas admirarem, gostarem, adorarem. E elas acabam eliminando completamente a ideia de que aquilo ali são pessoas, né? Gente, são seres humanos que têm sentimentos, que têm dúvidas, que têm problemas, que têm dificuldade, enfim, que não tá 100% o tempo inteiro, porque se a pessoa hoje em dia ela tá 100% o tempo inteiro, alguma coisa tá fora do lugar, porque sinceramente não tem como. E pensando também no que a Flávia falou dos idols que casam e constroem sua família, etc. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto muito de histórias de romance. Então eu fico pensando o tanto de histórias legais que a gente perde de conhecer, porque eles não podem contar pra gente como eles conheceram as namoradas e as esposas deles, porque principalmente quando a gente pensa em artistas que casam ou namoram pessoas que não são famosas, eu sempre fico me perguntando, cara, como que eles se conheceram? Deve ser uma história muito legal de se conhecer, de se saber. É uma história que eu gostaria de ouvir. Mas a gente provavelmente nunca vai ter essa oportunidade, porque nunca que eles vão poder compartilhar isso com a gente, sem serem julgados, sem terem que pedir desculpas, enfim. Como uma pessoa que escuta rock há muito tempo, sobre essa questão do idol perfeito. Tipo assim, uma pessoa que escuta rock, como eu falei, né? Tipo assim, a gente vê que tem muitos defeitos e as bandas problemáticas e as pessoas problemáticas e tudo. Então, quando eu entrei no mundinho de K-pop, que eu vi que, tipo assim, elas surtavam muito por problemas tão minúsculo, eu não conseguia colocar na minha cabeça como era possível pessoas quererem mandar na vida das outras pessoas, entendeu? Porque meio que, querendo ou não, a cultura que foi criada do K-pop faz com que você acredite que eu tô pagando, então a partir do momento que eu estou pagando, aquela pessoa tem que fazer o que eu quero. Entendeu? Tipo assim, aquela pessoa tem que ser perfeita do jeito que eu quero. Ela não pode casar, ela não pode ter filha, ela não pode ter uma família, ela não pode namorar, não pode sair pra curtir uma baladinha, sair com os amigos. Então, tipo assim, é muito estranha essa indústria. E a gente tem que entender também que tem um dedo das empresas, né? Porque Com certeza. muitas informações que vazam tem aquelas pessoas que estão ali acompanhando eles, né? Que sabem das coisas e informações dele. Então, querendo não ter um dedo também da empresa, porque eles conseguem segurar certas informações. Então, tipo, essa indústria tudo foi criada desse jeito. Então, eu acho que estamos em pleno 2026. Quantos anos ainda vai demorar para a história ser mudada, entendeu? Tipo assim, o método da indústria ser mudado. Será que vai demorar mais 5, mais 10 anos, mais 20 anos? Será que as próximas gerações já vão ser mais flexíveis de, tipo assim, os idols conseguir namorar? Então, tipo assim, são coisas que ainda é difícil de engolir, principalmente a gente ocidental que consome uma cultura totalmente diferente, que consome uma indústria um pouco diferente. Uma indústria, na verdade, totalmente diferente, né? Em que a gente vê cantores pop, de grupo pop, tipo Backstreet Boys, os caras tudo casado, com os filhos tudo adulto já. E NSYNC, e vários outros grupos de boy band que hoje em dia tá todo mundo casado e todo mundo com os filhos. E a gente olha pro K-pop e fala, poxa, são pessoas normais que querem ter família também, querem curtir a vida e tem que fazer isso escondido, entendeu? E é muito insano
conseguir assimilar isso e aceitar isso. Então, tipo assim, eu acho que uma das coisas que eu não consigo aceitar no K-pop é isso. De as pessoas terem que, eu tô pagando, então você faz o que eu quero e pronto. Eu concordo com todas vocês que pra mim isso é muito insano e foi uma das coisas que mais me chocou quando eu comecei a conhecer o K-pop, porque não faz sentido nenhum eles serem tratados como deuses que não podem fazer nada, não podem levantar o braço sem a permissão das fãs, entendeu? E essa coisa de sasaeng foram coisas que me chocaram muito e que eu não consigo entender até hoje. Claro que desses anos poucas coisas mudaram, mas são passos devagar, né? São passos lentos. Então, essa mudança, sei lá, 7 anos foram poucas mudanças, que ainda é uma grande polêmica eles namorarem, não podem fazer nada. Então, é um tema muito complicado e a gente aqui do Ocidente não consegue entender essa loucura essa alienação das fãs. E claramente a indústria tem o dedo aí que faz com que elas sejam mais obcecadas. Querendo ou não, infelizmente, são as que compram mais, as que consomem mais. Então, quanto mais obcecada, mais o consumo é aumentado. Então, acho que por isso que são passos lentos e por isso que a gente está muito longe do fim, né, dessas polêmicas todas, porque infelizmente são as que mais consomem. Agora, próximo tópico. Depois que o Ono saiu do Monsta X, né, e seguiu carreira solo, como vocês enxergaram essa fase artística dele? Eu acho que tem sido ainda, né, uma fase de redescoberta dele mesmo, porque a gente está vendo outras facetas que a gente não via muito no Monsta X. Podemos ver mais produções dele, ele podendo ser mais ele. Então, assim, eu acho que ele tem sido mais aberto com o fandom, ele está mais próximo dos fãs, ele consegue contar coisas pessoais dele, por exemplo, vou contar uma coisa aqui que ele postou, que ele estava no aniversário da Soyu, que é da Starship, e aí ela falou, você precisa arrumar uma namorada, tá muito sozinho. E ele contava isso no Bubble, né? Ele falou que aí ela apresentou uma pessoa para ele, e ele ficou muito tímido, ele não sabia o que fazer, e ele foi pro Bubble porque ele precisava falar com alguém que ele estava muito tímido com essa situação. Então, assim, ele é um artista que está mais aberto a assuntos polêmicos, não é? Então, a proximidade que ele tem com os fãs, acho que isso é uma grande coisa que a gente não vê com os meninos do Monsta X, que eles não têm tanta liberdade para falar com os fãs como o Ono hoje tem, e a redescoberta dele como artista mesmo, e tendo que compor, cantar a letra toda, ter que dar entrevista e falar tudo, e ele é uma pessoa muito tímida, a gente vê isso. Então, acho que para ele tem sido um grande desafio e que ele consegue lidar brilhantemente. De estilo musical, vocês acharam que ficou muito diferente dele solo quando ele tava no Monsta X? Eu acho. Eu acho um pouco. Assim, porque tem a essência do Ono ainda. O Ono sempre foi um artista incrível, né? Ele foi um dos primeiros membros, na época, quando estava no Monsta X ainda, a compor música e ter música dele no álbum. Mas eu vejo como a Ju falou, uma evolução do Ono ali. Então, assim, a genialidade do Ono é incrível. Meu Deus, eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre o Ono. Mas a genialidade dele é incrível, porque assim, você pega os álbuns solo dele agora, começando com Love Cinnamon e vindo pra Syndrome agora, e tipo assim, a mudança ali, e você escuta aquilo e você fala, tipo, é o Ono, sabe? E umas músicas que tocam você. E umas músicas que quando você pensa, às vezes você tá cantarolando, sabe? E além de ele ser um artista incrível, tipo, ele no palco é sensacional. Então, assim, a Ju falou de ele ser tímido, o Ono realmente é. No show dele ano passado, ele tava um tanto quanto apreensivo, porque era a primeira vez dele sozinho, ele não sabia como iria ser a recepção, mas a gente via depois ele se soltando. Eu acho que depois ele vai falar do show dele, né? Mas a gente via ele se soltando. Mas eu acho que, assim, existe uma diferença, porque, como a Ju também comentou, agora ele cantando a música inteira, né? Não precisa repartir entre outros integrantes. Eu acho que a cada novo álbum ele mostra uma coisa diferente.
mas que tem a essência dele ainda, ele sempre, assim, eleva o nível dele. Se você ouvir esse álbum e falar assim, nossa, esse álbum é muito bom, é o melhor que ele já lançou, próximo comeback dele, ele vai lançar um álbum que você vai ficar, tipo assim, de boca aberta, de ver quanto ele é um artista incrível, tipo, da visão dele, entendeu? E, assim, o amor que ele continua pelos fãs ainda, por tudo que ele passou. Então, assim, ele tem muita gratidão. Como a Alice comentou, ele é um dos poucos artistas onde vê os fãs como um geral. Tipo, ele não tem uma repartição, tipo, fã internacional, fandom coreano. É tudo Winnie. Inclusive, ele falou isso no Google, né? Teve gente que às vezes chega, faz uns comentários não legais. E aí ele chegou e falou assim, ó, pra mim todo mundo é Winnie. É tudo Winnie. Não importa se você tá aqui na Coreia, se você tá do outro lado do mundo, se você tá num lugar mais isolado, tudo é Winnie do mesmo jeito. E o que eu gosto muito do Ono é que ele sempre faz música pro fandom, né? Então, a primeira música que a gente teve pro fandom foi Luzinho. Essa música eu acho que para quem acompanhou ele e acompanhou por tudo que aconteceu em 2019, é uma música que a gente fica triste, mas também é tipo uma cura ali, sabe? Porque eu acho que ele colocou todo o coração dele ali. Eu acho que também a conexão dele com o fandom. Então, assim, ele é uma pessoa que você olha assim, não tem como você não se apaixonar pelo Ono. E eu acho que, comentando também o que a Ju falou, que ele tem mais liberdade, uma coisa que eu fico muito feliz é que agora, finalmente, ele pode mostrar o corpo que ele quer, ele não tem mais essa coisa de pira da empresa falar para emagrecer. E ele trabalhou muito tempo para conseguir ter esse corpo que ele tá agora, trabalhar esse corpo, ter esse corpo que ele quer. Ele não liga para comentários negativos. Se tem pessoa que fala que não gosta dele, ai, nossa, mas o seu braço tá muito grande, a sua coxa tá muito grande. Ele fala, então, este sou eu. Se acaso você não gosta, talvez seja a hora de você procurar um idol que tenha uma coxa menor, sabe? Então, eu gosto disso. E quando ele tem que criticar, ele não se segura, ele critica, entendeu? Eu acho que ele se dá por completo em tudo que ele faz, seja recebendo o fandom, seja no amor do fandom, seja em tudo que ele faz artisticamente. Ele é uma pessoa muito querida. Só completando o que as meninas falaram, porque tudo que elas falaram, né, eu praticamente ia falar a mesma coisa. Hoje ele tava no Bubble, fez live, e ele comentou sobre o álbum novo, né, que tá preparando. E ele disse que vai ser algo muito mais superior do que Síndrome. Então, tipo assim, se esse último álbum dele foi incrível, o que ele tá preparando pro próximo, tipo, vai ser superior, ele falou. E que ele quer mostrar novas camadas. Às vezes eu me pergunto quantas camadas esse homem tem, porque todo comeback ele mostra novas e novas e novas, e você se apaixona por cada uma que ele apresenta nos álbuns dele. O comeback tá vindo aí, a gente não sabe quando. Se preparem porque vai ser incrível, incrível mesmo, porque dele eu só espero a perfeição. Vamos então puxar para falar sobre a vinda dele ao Brasil em 2025, depois que ele começou a carreira solo. O que representou para os fãs brasileiros alguém que foi no show dele em 2025? Eu fui, a Alice também foi, e eu acho que a Ju também foi. Eu fui, e assim, não que seja o fandom inteiro, mas eu acho que uma grande parte de, como eu já falei, de Mon Bebe também é Winnie. Tanto que a gente também chama, a gente junta o nome dos dois fandom, né? E a gente fala que é Mon Winnie, né? Então é Mon Bebe mais Winnie. E a gente ficou muito, muito, muito feliz, porque o Ono merece. Ele merece, tipo, eu acho que receber amor de todos os fãs e fazer a apresentação, porque ele gosta disso. Quando ele tá no palco, a gente vê que ele gosta de estar ali, entendeu? E isso foi uma das razões que me deixou muito feliz, de ele conseguir dar a volta por cima e debutar solo. Eu acho que a gente surtou um pouquinho. Como eu falei, ele estava muito nervoso. Muito, muito, muito nervoso. Eu não peguei o VIP que tinha foto, mas eu conversei com outros Winnie que pegaram e falou que ele estava muito, muito nervoso na hora da foto. Mas que ele estava sendo um querido, como ele sempre é. E eu acho que logo que ele entrou no palco, ele já sabe como é o fandom brasileiro, né? E ele então sabia que a gente gritava e tudo mais, mas eu acho que ele ficou um pouco retido, porque era a primeira vez dele sozinho ali, ele não saberia como que ia ser a nossa recepção a ele sozinho ali, solo. Mas conforme passava o show e ele via que a gente cantava todas as músicas, que a gente
surtava, que a gente estava cantando junto com ele, que ele fazia gracinha e a gente adorava. E ele mandava a gente pulava, ele mandava a gente ficar quieto, porque a gente berrava demais e a gente obedecia. Então eu acho que conforme foi passando o show e ele foi sentindo a energia de todo mundo, ele foi relaxando. E aí ele foi ficando, digamos assim, não tão nervoso quanto eu acredito que ele estava na hora que começou o show. E assim, foi um show incrível também. Eu lembro que a gente estourou muito quando ele apresentou a nova música, que é Down. Tanto que aqui no Brasil a música foi tocada 3 vezes, porque a gente surtou nessa música. E aí ele ficou super feliz também. Ele ficou feliz com a gente cantando as músicas dele. Ele ficou um pouco emotivo também, porque quando tocou o Luzinho, eu vi uma choradeira ao meu redor. Eu chorei também. Um monte de Winnie chorou ao redor também, que foi uma parte do show que eu acho que foi mais emotiva. E eu acho que foi muito tudo significativo. Teve projetos para o show também. A Fanbase Responsável, que foi a ONU Brasil, fez um trabalho incrível também. Fizeram um vídeo, então o Winnie poderia deixar mensagem para ele, mostrou o quanto que amava ele. Então eu acho que a gente mostrou o quanto que a gente estava esperando por isso, porque a gente estava enchendo muito o saco dele. Era toda hora a gente, ONU, come back to Brasil. E ele, eu vou voltar, eu vou voltar. E aí, tipo, tem uma hora que eu acho que ele deve ter ficado de saco cheio de tanto que a gente chamava ele para voltar pro Brasil. A gente espera agora um novo comeback dele, talvez, possivelmente, uma nova tour, talvez ano que vem, estamos chutando, mas a gente tá aguardando muito por isso. Enquanto o novo comeback não vem, escutem Syndrome, que Syndrome é um álbum muito bom e o Ono merece todo o amor e reconhecimento do mundo. Como uma pessoa que foi de Super VIP, né, que é a da foto, realmente, como a Flávia falou, ele tava muito tímido. Então, tipo assim, eu nunca vou esquecer que eu entrei e ele tava paradão lá. E, tipo assim, ele é surreal de lindo. Muito, muito mesmo. Tipo, ele tava bem quietinho. E é incrível, porque você vê as fotos dele nos álbuns, assim, na internet, e tudo, você vê aquele homem gigante, tipo assim, musculoso. E quando você entra, quando eu entrei pra tirar foto dele, ele era simplesmente, tipo assim, ele tava muito tímido, muito mesmo, muito. O sorrisinho bem daqueles que tava bem envergonhado, tudo. Então, você às vezes não consegue associar o tamanho do corpo com aquele rostinho. Então, tipo assim, ele tava realmente muito tímido, mas como a Flávia falou, ele foi se soltando aos poucos. E assim, como uma pessoa que acompanha ele, né, desde 2017, como ele era meu ultimate e tudo, foi muito significativo pra mim, ele voltar pro Brasil, ele voltar como solista e perceber que, tipo assim, o amor que a gente sente por ele não mudou, ainda continua do mesmo jeito, que a gente apoia, que a gente tá aqui lutando para que ele tenha mais reconhecimento. Foi surpreendente também ver a quantidade de gente que estava no dia do show, porque quem acompanha ele, assim, e vê a luta das fanbases e das fanbases, principalmente da ONU Brasil, em conseguir mais fãs e trazer mais gente pro fandom, tipo assim, ver que a casa tava praticamente cheia, tinha muita gente. Então, tipo assim, foi gratificante, entendeu? De ver todo mundo cantando alto e todo mundo. Teve uma música dele que a gente fez a segunda voz e ele deu o sorriso mais lindo do mundo, incrédulo que a gente tava cantando a música, porque eu acho que na cabeça dele ele pensou, pô, essa música não foi divulgada, eu só lancei um clipe e como é que todo mundo sabe a letra dessa música? Então, ele tava depois que a timidez e a insegurança passou, ele estava praticamente em êxtase, vamos dizer assim, com tudo que estava acontecendo, né? Eu acho que ele não acreditava, né? Tanto que ele disse que queria morar aqui. Tô esperando até hoje ele vir morar aqui no Brasil. Que ele disse que ia vir morar aqui no Brasil. Então, tipo assim, eu tô muito animada pro comeback, muito animada para uma possível tour. E eu espero que a próxima lote ainda mais o show dele e que tenha mais gente para apoiar e amar ele como artista. Porque ele realmente é incrível. Eu concordo com as meninas, acho que elas descreveram muito bem como foi o show, como que foi a experiência dele pra gente também. E acho que esse show foi mais emotivo e significativo pra gente, como foi, e ele estava extremamente nervoso de ver como seria a nossa reação, a nossa recepção. Então, acho que esse show foi muito significativo pela espera, por tudo que ele passou, por tudo que a gente lutou para que ele pudesse estar aqui. Tiveram músicas muito significativas, como o Vinho, que a gente se esgoelava e chorava, não sabia se gritava, se chorava, se cantava olhando para ele. E ele via a gente chorando e se emocionava, então foi um show muito especial e emocionante. Acho que
mais emocionante pra gente como fã, porque ele já tinha se apresentado outras vezes depois da volta, mas foi a primeira vez depois de 7 anos que a gente viu o Ono performando. Então, pra gente foi muito emocionante. Fiquei aqui morrendo de fome depois de ter ouvido todos os relatos de vocês. Nem me fala, eu também. Outro show que eu não pude ir, que eu não consegui, fiquei com muita vontade de ir. Parece que foi tudo muito maravilhoso. Ai, mas é. Vamos conversar então, trazer agora o grupo Monsta X, né, de volta para nossa conversa. E ao longo dos anos, os integrantes do grupo, né, também seguiram com alguns projetos solos. E como vocês avaliam essa fase individual de cada um que lançou single, álbum, EP? Eu acho que do Monsta X existe eles no grupo e eles solo. Eu vejo uma coisa completamente diferente, porque aí eles podem mostrar um lado diferente deles, ou alguma coisa que eles têm que manter ali no conceito do grupo, junto com os outros membros, mas ali solo eles podem às vezes fazer um conceito diferente, ou puxar para um gênero diferente, mas eu acho que de todos que estão no grupo e depois tem um solo, eu acho que eu vejo uma diferença gritante assim, I Am no Monsta X e o I Am solo é completamente diferente. Assim, o estilo de música que o Changkyun faz nos solos dele é completamente diferente do que ele faz dentro do Monsta X e do que ele compõe para dentro do Monsta X. Eu acho que o Joohong mostra sempre a energia dele nas músicas que ele compõe para o Monsta X, mas eu acho que assim a energia dele fica totalmente absurda quando ele faz um solo, entendeu? Então assim, a primeira vez que eu ouvi Sing, eu fiquei, meu Deus do céu, esse homem, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque o Joohong, ele sempre vem com umas músicas assim que te tocam, que às vezes te fazem pensar. Eu lembro que quando ele lançou Smoke, eu estava numa época que eu não estava tão bem também, então eu me senti muito, muito conectada, porque é uma música que fala de você realmente não estar numa fase boa e você se libertar com aquilo. E aí foi completamente, depois passou um tempo, então foi completamente diferente depois do álbum Lights que ele lançou. E o Changkyun, eu sempre acho que ele faz uma coisa um pouco mais sombria, talvez. E às vezes ele também faz umas músicas um pouco mais românticas, porque eu acredito que, na minha concepção, as músicas pro Monsta X que ele faz, às vezes são umas músicas românticas, um pouco tristinhas, e às vezes é umas músicas muito sensuais. As músicas do I Am nos solos são bem impactantes, e eu acho elas bem diferentes dele dentro do Monsta X. Eu acho que nos solos do Kihan, ele também, assim, aproveita gêneros diferentes, né? A gente vê ele transicionando, provavelmente no álbum novo, que ele já falou que ele vai ter comeback em menos de um mês. Provavelmente ele talvez venha com mais surpresas aí. Eu sempre fico assim, por mais que eu saiba que o Kihan é um vocalista incrível, eu sempre fico chocada quando ele vem com os agudos dele. E você ouvir os agudos dele ao vivo também, você fica, meu Deus, meu Deus. Mas eu gosto muito de ouvir as músicas do Kihan quando eu estou indo para o trabalho ou quando eu estou limpando a casa. Eu acho que você fica tipo que nem um karaokê, sabe? Cantando junto. E eu acho que se ele tiver a chance de fazer uma turnê solo, eu acho que também vai ser muito bom. Que eu acho que ele é uma pessoa incrível também, e ele tá sempre querendo mostrar novas técnicas, né? Que ele sempre tá falando que ele tá sempre estudando técnicas vocais também e tudo mais. Então eu acho que provavelmente esse comeback dele vai ser maravilhoso também. E depois temos a nossa Unity, né? Que a gente costuma chamar Unity XXL. E aí temos o Ryuan e o Shonun. Eu sou um pouquinho suspeita para falar, porque eu sou Shonuted, mas eu também aí vejo diferença. Quando o Ryuan escreve música para o Monsta X e quando tem o Ryuan com a Unity com o Shonun. Esse comeback com Do You Love Me tivemos uma música um pouco mais diferente, né? Mas eu gostei muito. É uma música que, tipo, gruda, né? A title gruda na sua cabeça. E as músicas que o Ryuan escreveu
para o álbum Love Me também foram, tipo, sensacionais. Eu acho que eu cheguei a ver ele falando algum processo sobre as músicas. E eu acho que a minha favorita, eu acho que provavelmente é Superstitious, que eu achei muito boa também. E o bom é que eu acho que colocaram também os solos, né? Estão começando a colocar os solos que eles estão fazendo na tour dentro dos álbuns. Já temos Armani Gold, Show No e Nowhere do Rio On. E provavelmente, acho que o Kihan falou que no novo álbum dele vai ter Rolling. E aí só falta depois, provavelmente, o solo do Shang e do Minhyuk, né? Mas eu acho que quando eles estão solo é uma oportunidade de eles mostrarem talvez uma faceta diferente do que eles mostram dentro do grupo. Eu queria falar um pouco também sobre os solos, que, tipo assim, essa fase individual deles é incrível, né? Tipo, de ver vários lados de cada um, lados diferentes, de ver como eles adaptam a música para o grupo e a música para os solos deles. Sobre o solo do Kihan, eu gosto muito que ele é apaixonado por rock, dá pra ver mesmo que ele gosta de rock, então ele tenta colocar sempre um pouco da essência do rock em algumas músicas deles. E não são todas, mas algumas músicas do álbum dele tem uma pegada mais rock e tudo. Joohwan, a energia, a explosão, como eu falei, tipo, ver ele cantando o solo dele ao vivo é algo surreal. Você não consegue tirar os olhos dele durante um segundo. Você quer absorver tudo, então, tipo assim, as músicas dele nos álbuns dele é nesse nível. Ele sempre faz músicas também um pouco mais forte pro Monsta X, só que sempre um pouco mais adaptada por causa dos meninos e tudo. Então, tipo assim, ele pega a essência do grupo e joga ali. Como a gente tem música como Gamble, Love, Tuscan Leader, todas as músicas assim que ele faz, é incrível. O solo dele, tipo, é algo surreal. E sobre o Chang, eu sou suspeita porque, né, ele é o meu ultimate do Monsta X. Então, tipo assim, ele foi o primeiro a lançar um álbum solo. E de Duality pra Off the Beat, tipo, teve uma evolução muito grande. Teve uma diferença de um álbum pro outro muito grande, assim, você consegue perceber. E ele explorou várias vertentes musicais. Então tem hip hop, tem rap, tem R&B, soul, tem jazz. Então, tipo assim, ele coloca tudo. Isso nos álbuns dele. E os primeiros álbuns dele tem algumas músicas um pouquinho mais tristinha, um pouquinho mais coisada, mas também tem muita música com uma pegada muito sexy. Então, tipo assim, são muitas músicas que têm uma pegada muito sexy. Off the Beat já tem uma quebrada nesse ritmo que ele teve, né, de músicas mais sexy e um pouco mais tristes. Já tem uma pegada um pouco mais intimista. Ele passou por um período um pouco difícil da vida dele, antes de Off the Beat. Então, eu acredito que isso influenciou bastante a música dele nesse álbum, porque é um álbum um pouco mais introspectivo, um pouco mais fechado, sabe? Não sei como explicar, mas quando você escuta, você sente essa essência mais fechada dele. Então, tanto é que na época do lançamento, teve até uns bebês coreanos que ficaram brincando, falando assim: você tem que parar de escrever um pouco de música triste, porque você só escreve música triste. Mas eu acredito que a fase difícil que ele teve influenciou bastante isso, né, na música dele. E é um dos meus álbuns favoritos. Eu amo demais Overdrive e Duality, mas pra mim Off the Beat é um dos meus álbuns favoritos dele, justamente porque você consegue sentir essa essência dele. É muito incrível quando você vê a música dele no Monsta X, que tem uma pegada. Às vezes ele faz uma pegada um pouco mais triste e às vezes uma pegada um pouco mais sexy. E ele sempre tenta explorar também no Monsta X alguns estilos, mas é uma coisa mais essência Monsta X. E quando é com ele, ele não mede esforços de colocar o que for preciso para colocar ali na música dele estilos diferentes. E isso é belíssimo, sabe? Dá pra ver o artista incrível que ele é, o produtor incrível que ele é. Então, tipo assim, quem quiser escutar as músicas do IM, dos meninos do Monsta X, aí tem o Kihan também. E tem a Unity, né, que eu não posso deixar de falar que foi maravilhoso. Tipo, eu acho que foi uma junção incrível dos dois, porque explora muito os vocais dele. E às vezes a gente só. Quem acompanha o Monsta X às vezes só fica preso nos vocais do Kihan. E esquece que, tipo, os outros meninos também têm vocais incríveis. E ver o Hyunwoo e o Shonu explorando isso é maravilhoso. Então, deem também oportunidade para escutar os álbuns solo dos meninos, né? Que vocês não vão se arrepender. Eu gosto muito que, assim, eles são, como grupo, eles são um grupo completo, são artistas completos. E separados, né, nos seus trabalhos solos, eles continuam sendo artistas completos, muito completos, assim, tudo que eles fazem. Joohwan, nossa, os álbuns dele são todos muito bons e ele traz toda essa agitação que tem nas músicas, o rap forte, mas também
conseguiu experimentar e testar outras coisas no trabalho dele. O que eu mais ouço, assim, do IAM, porque ele também é meu ultimate no grupo, e eu gosto muito assim, não sei se é uma piada que eu faço comigo mesma, porque sempre quando eu pego pra ouvir as músicas dele, eu penso naquele meme triste com tesão. Eu sempre penso isso quando eu ouço as músicas dele, assim, porque tem essa vibe mais sensual e às vezes mais triste, mais melancólica. E eu gosto muito como ele gosta de experimentar, igual ele lançou também, acho que foi um single, Don't Speak, que pra mim foi completamente diferente das outras coisas que ele tava mostrando e da vibe das outras coisas que ele faz, mas também que ficou muito bom e, enfim, ele tem, não sei, eu sinto que ele tem uma presença, assim, um carisma diferente. O Ki-hyun também, o projeto dele, tipo, já é diferente também das coisas que ele faz pro Monsta X e você consegue ver as preferências dele, né? Igual, eu não lembro mais agora qual de vocês que falou sobre essa pegada mais de rock que ele traz para as músicas que ele faz e tal. Uma coisa que me surpreendeu muito foi o projeto do Shownoon e do Hyungon, porque, assim, quando eu vi o anúncio, eu fiquei, assim, muito curiosa, porque eu não conseguia imaginar o que poderia vir, para que lado eles iriam, que tipo de vibe que ia trazer o projeto deles, e isso me deixou muito intrigada, assim, tipo, nossa, o que é que eles vão trazer pra gente? Como que será que vai ser? E foi, assim, uma ótima surpresa, porque o projeto deles ficou muito bom, as músicas são ótimas, e saber, assim, que eles têm esse espaço para poder explorar outras facetas, outras vertentes e testar o que eles gostam, o que eles não gostam, e realmente experimentar, não só enriquece eles como artista, mas também traz experiências para eles poderem produzir para o Monsta X e também elevar assim a música que eles fazem como grupo, né? Eu só queria complementar mesmo, porque as meninas falaram muito bem sobre todos os solos. Queria complementar o quão legal é ver a personalidade deles individuais em cada projeto. A gente vê a personalidade do Jihon muito forte, dessa energia que ele tem, a explosão, como a Alice falou, que ele é essa pessoa energética e ele é o engraçadinho. Então a gente consegue ver a personalidade de cada um nos álbuns deles, nos projetos deles. A gente vê assim a personalidade do IM introspectivo, mais quietinho, mais sexy, ele gosta de explorar esse lado sensual. Então a gente consegue ver a personalidade dele bem clara nos álbuns deles. E o potencial vocal, né, que ele tem, não só o Kian, que foi que ele falou que a gente vê muito no grupo, mas do Shownu, do Hyewon, do IM, de todos, né, do Jihon. Então, esse potencial vocal que a gente consegue ver individual nos álbuns deles, eu acho que é uma coisa bem legal que eles trazem, fora a personalidade que a gente consegue ver claramente de cada um. E vocês acham que a carreira solo dos integrantes ajudou a ampliar ou a complementar a identidade do grupo em si, do Monsta X? Eu acho que eles sempre vão aproveitar experiências, seja solo ou dentro do grupo, para trazer novas coisas. Então, eu achei muito interessante dessa tour, que pela primeira vez, eu acho que como foi a Alice comentou, antigamente nas tours, eles faziam ou dupla ou unity, e normalmente ou eles apresentavam uma música nova, ou eles faziam algum cover. E dessa vez, cada um teve o seu momento de brilhar sozinho no palco, entendeu? Então, eu gostei porque trouxeram músicas novas que vão sendo incluídas em novos álbuns. E eu acho que, por mais que solo eles talvez explorem outras partes, eu acho que é uma oportunidade, talvez, de ouvirem o solo de algum dos meninos e trazer, talvez, a pessoa para junto do Monsta X, entendeu? Muitas pessoas ficaram impactadas, né, com o álbum Insanity do Jihon. O que eu gostei muito desse álbum, que eu acho que a Starship poderia fazer mais, é que ele chamou a Ray do Wife para fazer uma faixa com ele, que foi da música Push, que é a minha favorita do álbum. E eu acho que isso é muito bom, porque, queira ou não, é tipo a mesma empresa, entendeu? E eu acho que eles poderiam também explorar mais isso e unir mais os grupos da empresa para fazer mais coisas juntos. Seria uma forma também, eu acho, que de unir os diferentes fandoms, sendo os grupos da mesma empresa. E eu acho que talvez
isso também poderia trazer novos fãs, né? E é uma forma de você conhecer um grupo diferente também. Eu acho que isso seria muito interessante, mas eu acho que os solos deles podem trazer, não chamar só, tipo, os Monbebe a acompanharem, né? Também podem, sei lá, trazer outras pessoas a conhecerem tanto eles solos quanto o grupo também. Eu acho que seria uma oportunidade e eu acho que a empresa poderia, tipo, expandir um pouco mais isso também. Eu acho que sim, que a carreira solo deles complementam a atividade do Monsta X como grupo. Eu acho que enriquece eles como grupo e faz eles serem mais confiantes. Enfim, eu acho que só enriquece como grupo eles terem os solos e trabalharem individualmente e como grupo. Acho que aproxima eles mais também, deixa eles mais confiantes para trabalharem juntos e cada um saber exatamente o que é melhor um para o outro, onde cada um se encaixa melhor. Então, acho que enriquece a carreira do grupo. Como as meninas falaram, a carreira solo deles ajuda realmente a complementar também, ampliar essa identidade do grupo. Porque por mais que eles façam músicas pro grupo, tudo ainda tem um pouquinho, sabe, da identidade deles ali também nas músicas. Muita gente também entra no fandom através dos solos. Porque, um exemplo, a IM. Tem muita gente que acabou conhecendo os solos dele, por ele ter sido o primeiro, né, que lançou um álbum solo, e acabou entrando pro fandom, conheceu os outros meninos e entraram pro fandom. Então, tipo assim, é um meio também de complementar, assim, né? De trazer pessoas pro fandom. Uma curiosidade que a Flávia tava falando sobre o álbum do Jonghyun, sobre ele ter chamado a menina do Eve, né? A Ray, é que nesse álbum também tem algumas parcerias. Ele fez uma parceria em uma música com produtores brasileiros. Então, tipo assim, ele trouxe uma galera do Brasil, né? Ele participou com a galera do Brasil, acho que é o Trop Killers, eu não lembro muito bem o nome, acho que é esse, Trop Killers. Então, tipo assim, eles ampliam a carreira, né, assim, mostra para outras pessoas o grupo Monsta X através do solo. Então, nossa, essa música aqui com Trop Killers, quem é esse cantor? Aí vai lá, a pessoa escuta, é o Jonghyun. Quem é Jonghyun? Jonghyun no Monsta X. Então, acaba encontrando o Monsta X, acaba gostando das músicas e acaba entrando pro fandom. Então, essa conexão, esse complemento dos solos com o grupo é muito importante. Gostaria muito também que a empresa investisse bastante nisso, nessas parcerias e divulgasse mais, porque uma parceria dessa com uma cantor, vamos dizer assim, uma equipe muito famosa que é o Trop Killers, né, aqui no Brasil, tipo, poderia ampliar mais ainda o solo dele para as pessoas aqui do Brasil, né? Infelizmente, a gente sabe como são as empresas do K-pop, mas eu fico muito feliz de ver que eles têm a identidade de cada um ali e que, querendo ou não, também tá dentro do grupo, né? Tá dentro das músicas do Monsta X. E eu só queria dizer que a gente espera o solo do Minhee aqui, urgente. Eu quero o álbum solo dele na minha mesa pra amanhã. Ele já tem uma música, já tem duas, na verdade, Eu né? tô esperando um time até hoje. Então, para a gente encerrar, depois a gente já conversou, né, sobre a carreira solo dos integrantes, a gente conversou, né, também sobre o ONU. Quais músicas, MVs ou outros projetos vocês recomendariam para quem quer conhecer mais a identidade visual e artística de cada membro, incluindo, né, o ONU? Aproveitando que faz um pouco de tempo que lançou Síndrome do ONU, eu acho que começando com If You Wanna, porque a música bombou no TikTok, eu acho que a empresa poderia ter aproveitado essa onda que foi, mas ela não soube aproveitar muito bem. Eu acho que esse álbum pode ver o quanto que é a originalidade do ONU e ver uma faceta nova dele com músicas diferentes. Essa música simplesmente vicia, você não cansa de ouvir. Eu acho que pro Jonghyun eu indicaria Sting, porque assim, essa música é uma explosão de energia que você não consegue esquecer jamais. Do Kihyun, eu gosto muito de Youth, então eu indicaria essa, ótima para cantar e ouvir limpando a casa, inclusive. Deixa eu ver, eu acho que aproveitando o último lançamento, Unity Shonu e Hyewon, eu indicaria a title do You Love Me, do novo álbum. E do Shang, eu gosto muito de Lure, mas ele, assim, vai depender da vertente que a pessoa também gosta, né?
Mas essas são as músicas que eu mais gosto. E se alguém falaria pra mim pra indicar, tipo, solos e música do Monsta X, seriam essas. As que eu indico. Do Kian, eu sou apaixonada por Voyage. Tipo assim, foi incrível ver essa música, assim, ele lançando essa música. Tem uma pegada, como eu falei, um pouquinho mais rock. O dele, né, Voyage. O da Unit seria Love Me a Little. Aí eu sou apaixonada por essa música. Gosto muito da recente, né? Tipo, amo de paixão, mas do primeiro álbum é incrível. Jooheon, Sting. Ver Sting ao vivo, surreal, como eu falei, não vou conseguir parar de falar nunca sobre isso. Outra também que eu acho que a galera ia gostar muito seria Freedom e Smoke. Se você tá precisando de uma música pra chorar e colocar tudo pra fora, Smoke, entendeu? Do Ono, If You Wanna, ela é maravilhosa. Você não consegue parar de cantar. Às vezes, você tá em casa, assim, você acabou de escutar algumas horinhas atrás, aí do nada você tá cantarolando essa música porque ela não sai da sua mente. Então, é uma música incrível. Se for uma música um pouco mais antiga, eu recomendaria Comer of Tonight. Tipo, eu sou apaixonada por essa música. Essa música é muito boa também. E do I.Am, eu recomendaria Lure. E tem uma música dele que agora fugiu o nome da mente. Mas ela não é do álbum. Ela foi uma música que ele lançou, separado assim, tipo como se fosse um single. E, tipo assim, ela é maravilhosa. E deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui o nome dela. Eu já escutei tanto essa música. É Nevermind. Nevermind, que ele fez com a parceria com o Soul by Seal. Eu não lembro muito bem o nome do local, mas é Soul by Seal, alguma coisa assim. E é Nevermind, e essa música é muito sexy. Surreal de sexy essa música. Então, pra quem gosta de um estilo mais assim, recomendo essa e recomendo Lure. E se deixar eu recomendo toda a discografia dele, né? Porque eu sou suspeita em falar sobre as músicas do I.Am. Como a Liz tem o I.Am como o TT, eu tenho o Jooheon. Então eu também vou puxar o saco pro lado dele. Vou falar algumas músicas porque eu sou assim apaixonada por esse homem. Então a que eu indico do Jooheon, acho que Smoke é uma música assim que traz uma faceta diferente dele, um lado mais emocional, traz o vocal dele. Mas a minha favorita de todas do Jooheon é Daya, ouçam Daya, que traz o rap dele sensacional, assim, essa música é incrível, ouçam Daya. Vou falar dos outros. Da Unity, Show No Hyun, acho que Roll With Me, assim, é uma música que eu gosto muito, que é do primeiro álbum. I Am Overdrive é uma música muito boa, acho que precisam ouvir. Do Kihyun, Voyager, pra mim, Voyager, acho que é o que eu mais gosto dele. Do ONU, pra mim, Losing You é especial demais, vai ser a minha favorita pra sempre. E o Minha, que não tem solo, mas ouçam o Shimi, que tem no YouTube a parceria dele com o Jooheon, que é incrível também. Eu só queria fazer um adendo também para uma música que foi produzida pelo Hyewon como DJ, né? DJ H1. E o Jooheon, que, tipo assim, eu sou apaixonada nela, que é Bam Bam Bam. Eu não sei se a Ju vai lembrar dessa música. Então eu também indicaria ela para quem quer conhecer a outra parte do Hyewon como DJ. Então, tipo, tem muita música dele boa como DJ. Mas essa é a minha favorita e, tipo assim, tá no meu coraçãozinho, porque é incrível essa música. A parceria dele com o Jooheon é incrível. Ah, eu acho que uma outra parte também é que normalmente muitos membros do Monsta X fazem OST para K-drama também. E não é bem de K-drama, mas eu gosto muito de Have a Good Night, que tem o Shaunu e o Minhyuk. Eu gosto muito da sonoridade da voz dos dois junto. E eu acho essa música tão gostosinha de ouvir. Então eu também indicaria ela. Acho que no caso da Unity do Shonu e do Hyungon, eu gosto muito do primeiro lançamento deles, que é o The Unseen. Assim, eu gosto muito das músicas. Do Kihyun, eu acho que eu indicaria o Years. Eu gosto muito dessa. Também sou, como a Alice falou, eu também sou uma pessoa do rock, assim, que gosta também, então eu gosto muito da vibe dele. Do Jooheon, eu gostei muito desse último lançamento dele, Insanity. Gostei bastante das músicas e da vibe delas. E acho que do I Am é um pouco difícil pra mim também indicar, mas eu acho que as músicas de Overdrive, acho que foram foi as que eu ouvi assim por bastante tempo e tal, principalmente Goddamn, foi uma que eu ouvi em looping por muito tempo. E do Wonho,
Eu acho que os dois primeiros lançamentos dele, o Love Sinon, acho que tanto um quanto o dois, eu gosto muito da vibe das músicas e tal. A gente teve muita indicação boa nessa parte 2 do episódio. E se juntar com a parte um, dá pra fazer uma playlist muito legal. Eu acho que vou pensar em fazer isso. Uma playlist com as indicações de vocês para postar pro pessoal. E é isso, gente. A gente encerra, né, mais um episódio, parte 2, conversando sobre o Monster Egg. E eu queria agradecer novamente a participação das convidadas, da Letícia, da Caos, da Liz e da Flávia da Central Bom Bebê e a Ju da Monster X Brasil. Muito, muito obrigada por estarem aqui comigo nessa parte 2 da conversa. Ouvintes, não deixem de seguir as páginas, né, das convidadas. Os links também vão estar na descrição desse episódio para vocês seguirem o perfil e poder acompanhar também o trabalho delas. E é isso, gente. Muito obrigada. Convidadas, eu passo a palavra para vocês, se vocês quiserem fazer o agradecimento final. Agradeço muito o convite. É uma honra estar participando do podcast a primeira vez, né? Convidada. Central Bom Bebê é um projeto recente, mas eu estou muito feliz da recepção do fandom e das pessoas. Continue apoiando a Central Bom Bebê, a Monster X Brasil, todas as fanbases do Monster X aqui e a do Ono, principalmente, que a gente precisa de muito apoio. É isso. Até a próxima oportunidade e vamos aguardar e ver o que é que os nossos meninos estão preparando para a gente no futuro. Como a Lígia falou, então, muito obrigada pelo convite. Em nome da Central Bom Bebê, a gente ficou muito feliz. É a primeira vez que a gente está participando de um podcast. E como a Liz falou, a fanbase surgiu em janeiro desse ano, então ela é bem novinha ainda. Eu criei pensando em a gente fazer isso de trazer mais projetos, trazer atualizações, unir o fandom, mostrar todo o amor que a gente tem pelo Monster X. Então, temos aí, talvez, provavelmente já vindo o comeback do Kihan e provavelmente do Ono também, que ele já comentou. Então, vamos ver como vão ser esses novos álbuns. Eu espero que talvez traga mais pessoas para o fandom, as pessoas conhecerem o Monster X. Sempre que eu tenho oportunidade, eu apresento uns meninos, porque eles são incríveis e eles merecem ter mais fãs também que adorem eles. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Mari, em nome da Montex Brasil. A gente está muito grato por participar do podcast. Espero que você tenha muito sucesso e que chame a gente outras vezes e que tenham mais shows para a gente vir falar novas experiências. Apoiem as fanbases, apoiem a Montex Brasil, a Central Bom Bebê, todas as fanbases do Montex, do ONU, porque a gente faz só por amor mesmo. O amor que a gente tem de fã para fã. É só isso que sustenta a gente, nada mais. Então, apoie todas as fanbases. Muito obrigada pelo convite, por ter chamado a Carlos para participar dessa conversa. Foi muito legal conversar com vocês e conhecer vocês e conversar sobre o Monster X, né? A gente da Carlos fica muito feliz de receber esses convites e tal. E, enfim, muito obrigada por ter convidado a gente. Eu que agradeço e espero que tenha outras oportunidades para a gente poder conversar mais vezes sobre o X ou sobre outros assuntos. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, ouvintes, por estarem ouvindo. Se vocês não ouviram a parte um, confere que tá já postada a parte um, onde a gente conversa também, né, sobre outros tópicos do Monster X. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchauzinho.